Olá, irmão. Saúde a todos com a paz e graça do Senhor Cristo Criador. Vou ler a palavra aqui, Tiago 4. Número que, já que não pode falar, é minha evolução, né? 2 mais 1. Do terceira solução. A meus irmãos, não se tornais muitos de vós, mestres de sabendo que havemos de sabermos maior do juiz. Porque aqui tropeçamos em muitas coisas que alguém que se não tropeça no falar é perfeito e varão capaz de resfriar também tudo que é o corpo. Ora que se pomos assim frio na boca dos cavalos, que se põe aqui freio na boca dos cavalos, para que se obedecesse que também que lhe dirigimos o corpo inteiro. Observe, igualmente são os noivos que se então grandes abatidos de rinjos e ventos, porque pequeníssimos lemos de que dirigidos pela onda que querem se impulsam e temeneira do timoneiro. Assim também é a língua pequena, um órgão que gaba-se que grandes coisas, vendo que uma fagulha de pão se abrasa-se grande é selva. Ora, a língua de fogo é o mundo da iniquidade, e a língua que se situa entre os membros de nosso corpo é uma contamina um corpo inteiro, e nosso só impõe e chamamos tudo de a carreira do existe. Que viaja é essa, Luffy? No sacaia, na bolacha, existência dos humanos, e também por isto é mesmo chamados pelo seu inferno. Todas essas espécies de feras e aves que respeitam-se dos seres marinhos e domesticados, domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhuma dos homens se é capaz de domar ao mal incontido e carregado de veneno mortífero. Como bem dizemos ao Senhor, ao meu Pai, e também que amaldiçoamos aos homens que fecham semelhança de Deus. De uma só boca procede o bem e a maldição, e isso não se conveniam. O que se estas coisas sejam assim, acaso a fonte de jurais ao mesmo lugar, assim é doce que se é amargo. A casa dos irmãos que pode ser figueira produzir azeitonas, a videira fingou, tampouco a fonte de água salgada pode ser a água doce. Essa só sal é a língua, né? A palavra-chave, né, da vida. Às vezes porque mandando pelo lado benéfico e são mal ultrapassados, né, para fazer, né, a discórdia, a guerra, a guerrilha. E que entre vós é o sábio inteligente. Um questionamento, só Deus Pai Criador, né? E mostra-se a mansidão e a sabedoria mediante assim o condigno do pecador as suas obras. E se é o contrário, tende-se a vosso coração a invejas e mergulhando-se em sentimento faccioso a vossa glória, disse que é muito contra a sua verdade. Esta é a sabedoria que desce lá do alto e dessa terrena animal demônica. Porque ainda que a inveja é o sentimento faccioso que a função de todos os peciam da espécie das causas ruins é a sabedoria. Porém, lá do alto, a primeiramente é pura, e porque é pacífica, se dá paz, né?
apaziguar indulgentemente entravável, né? Não se estava na plena misericórdia dos bons frutos espaciais da figueiramente, ora, a paz se assemelha o fruto da justiça e os que faz promover a paz. De onde se procede-se a guerra e as contendas que se entre vós, de onde se não se há prazeres e milita na vossa carne, a cobiça no que se atenda-se a metais, a invejas, e nada se obtém, e vivem a luta em fazer guerras, e nada se atendes, por não pedis, e pedis e recebeis, e pedis o mal, e abanjardes, e esbanjardes em vossos prazeres. Ai, que nem aqueles filhos de patrão que esbanjar a mulher para depois fazer uma arrumação, arrumação, fracasso, né? Castelagem. Faz a guerra um querendo ser mais do que o outro. E enfim, assim, compadece-se a amizade do mundo e amiga de Deus. Aquela que quase que se quer amiga do mundo, que constrói o inimigo de Deus. E se supondo-se que se vão afirmar-se as Escrituras como se homem que por acessio do Espírito que se faz habitar em nós, até que ao maior é a graça plena que diz, Deus resiste-se aos soberbos e dá graças aos humildes. E sujeitai-vos, portanto, Deus ressuscita ao diabo, e ele que se fugirá de vós, e chegar a vós de Deus, e ele chegará a vós, e outra purificai a mão dos pecadores, vós, seus animais, dobres, limpai o coração, afligi-vos, e lamentai e chorai, convertendo-se ao riso de prato, que assim volta-se alegre e tristeza, a humilhares e vós a presença ao Senhor, voz do exército. É de chacota, né, que é de ridicularizar, vai ser muita zoada, né, mano? Muita informação, muito conteúdo desnecessário, todos querendo ser a voz da razão. E nessa da política, né, tudo favorável. E nós, né, se aliar na conjunção de poder, né, na evolução, né, estudante ortográfica, né, profissional, e não exercer a formação, né, o trabalho de formação, independente de uma conta bancária. A maldicência-se de condenado. Depois o cara escravo da palavra, condenado pela língua doente, né? Condenado aos presídios maior do que a cidade. Irmão, falareis o mal em outro dos outros, que ele que não fala mal dos irmãos, não julgas o seu irmão. Não fale mal da lei, e não julgue a lei. Ore e julgais, e lê-se observado-se a lei do juiz, porque um legislador do juiz é aquele que pode salvar e fazer parecer, porém, que um julgar do próximo. Atende-me agora e diz, hoje, amanhã iremos à cidade de que passamos uns anos e negociamos e teremos lucros, e a vós sabeis que é suceder-se amanhã, e que a vossa vida, assim apenas comandando-se com neblina de aparecer, assim constante, logo dissipa, e logo dissipa. É a lei, né? Deus admira os comerciantes, né? Mas por querer muito luxo de fama, de grana, né? Aí depois a inveja, né? Aí depois passa a conta, trabalhar na valar e decepa a cabeça. E que vós eu vejo, eu digo, diz assim ao Senhor, e quase que vivemos também, assim a faremos alto, ou isto ou aquilo, o que entretanto se vós e já que tais a vossas arrogantes e pretensões de todas já